Olá, meus irmãos! Hoje, dia 18 de setembro, estamos na 24ª semana do Tempo Comum e Deus nos dá a oportunidade de mais um dia para estar aqui, para fazer a partilha da palavra, para nós beber dessa água viva que pode saciar a sede da nossa alma, para que você possa beber e também levar para as outras pessoas. Por isso, compartilha. Compartilhe, ative as notificações, dá o like. Se for possível, também inscreva-se no canal, envia para seus contatos, para que esse evangelho possa chegar até mais pessoas. O evangelho hoje está em São Lucas 7, de 36 até os 50. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que já se faz presente no meio de nós, venha abrindo o nosso coração para bem acolher a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como uma pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava e aos pés de Jesus, com as lágrimas, começou a banhar os pés e a enxugar com os cabelos, cobrindo de beijos. E ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, outro 50. Como não tivesse como que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amaram mais? Simão respondeu: acho que é aquele que mais perdoou. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo essa mulher? Quando eu entrei em sua casa, tu não me oferecesse água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro, muitos pecados dela que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele quem se perdoa, pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São João, o Evangelho de São Lucas, do capítulo 7, do versículo 36 a 50. Nesse Evangelho, Jesus nos exorta ao perdão verdadeiro e generoso. Ele nos ensina que muito amor é sinal de muita misericórdia e perdão, porque Deus nos perdoa sempre. Jesus apresenta hoje uma mulher que se aproxima dele e faz um gesto de amor, que toca seu coração. Aquela mulher rompe com todas as barreiras de preconceito e vai até Jesus. Após aquele encontro, sua vida foi transformada e ela nunca mais foi a mesma.
É isso que acontece com quem tem um verdadeiro encontro com Jesus. Sua vida é transformada. A pessoa nunca mais é a mesma, pois é renovada todos os dias por essa força que vem de Jesus através do amor. Através do perfume que é o amor de Cristo. Jesus estava sentado à mesa na casa do fariseu. Naquela refeição, o evangelho diz que certa mulher conhecida na cidade como pecadora soube que Jesus estava ali. E ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as suas lágrimas, ela começou a banhar os pés dele e a enxugar com os seus cabelos, e cobrindo de beijos. Os fariseus que ali estavam começavam a murmurar contra Jesus. Eles disseram, seus pecados, porque Jesus disse, os seus pecados estão perdoados. Jesus disse a ela demonstrou muito amor. Jesus aproveitou ali a oportunidade para dizer àqueles fariseus, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Assim hoje Jesus mostra a nós também que o perdão é necessário nas nossas vidas e que precisamos amar e perdoar. Aquela mulher foi perdoada de seus pecados passados. Ao encontrar Jesus, foi libertada, curada, resgatada para uma vida nova. O perfume que ela usou talvez não fosse o mais caro, o mais valioso, mas veja que esse perfume atravessou séculos. E nós podemos sentir até hoje a fragrância do amor se nós espalhar uns para os outros. Essa fragrância do amor, da misericórdia, estaremos distribuindo o bom perfume de Cristo. Mas se nós espalhar a fragrância que causa mau cheiro, como o julgamento, a arrogância, aquilo que não é bom, estaremos agindo com mau cheiro, que não é de Cristo. E como nos alerta São Paulo, nós somos chamados a espalhar o perfume de Cristo por onde nós passarmos. Veja que aquela mulher, ela não tinha um frasco interessante, como as marcas famosas de hoje. Afinal, era uma mulher pecadora e conhecida por todos. Porém, na presença de Jesus, ela atraiu e deu o melhor de si. Ela entregou o melhor que ela tinha. Sua essência, seu amor genuíno, seu amor mais puro. E por outro lado, vemos Simão fariseu. Aparentemente, ele tinha um frasco valioso, atraente. Era uma pessoa respeitada, praticante da lei de Deus, um homem religioso e, no entanto, na presença de Jesus. Para ele, Jesus não passava de um oportunista. Tanto que quando ele viu Jesus permitir que aquela mulher lavasse seus pés na frente de todos, ignorou Jesus, tratando como se fosse alguém qualquer. Aqui está o perigo, meus irmãos. Quando nós vivemos uma fé automática artificial, perdemos totalmente a nossa essência, perdemos o fervor, vamos nos esfriando, começamos a olhar as coisas de Deus sem amor, sem entusiasmo. Simão não acolheu Jesus. Não lavou seus pés, não deu as boas-vindas com um beijo, porque para ele Jesus era apenas um oportunista. Simão espalhou o mau cheiro da religiosidade fechada, mas não podemos se enganar, não se enganamos. As pessoas percebem quando não há sinceridade verdadeira e amor naquilo que fazemos. Quando agimos sem interesse, porque o perfume do fiel de verdade exala por onde passa. E todos que o encontram sentem a presença de Deus. Jesus conhece o coração de cada um de nós. Podemos enganar os outros, mas a Deus não se enganemos.
Assim como ele conhecia o coração daquela mulher. Aquela mulher pecadora que lavou seus pés. Jesus viu sua mudança de vida, seu desejo de transformação, seu coração foi transformado. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus nunca mais será a mesma pessoa. Por isso, hoje, Jesus nos convida a espalhar o perfume do amor. Por onde nós passarmos, devemos exalar esse perfume para os nossos irmãos que se aproximam de nós, que precisa ser bem acolhido, perdoados, amados, olhado com misericórdia. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, eles precisam ser inundados por esse perfume do amor de Deus, que foi colocado em nós, em cada um de nós, para levar aos outros, assim como aquela mulher fez. Por isso, vamos nos aproximar de Cristo, para ter o contato com o perfume do seu amor e depois nós sair por aí espalhando por onde nós passarmos. Hoje, vamos deixar que esse perfume se exale, o bom odor de Cristo. Hoje eu quero trazer uma história de uma santa que ilustra perfeitamente esse evangelho. Santa Maria Madalena, que tradicionalmente é identificada como a mulher pecadora dessa passagem. E aqui está a história de Santa Maria Egípcia, um poderosíssimo exemplo lá do século V. Sua vida é um testemunho radical do poder do perdão e do amor que brota do arrependimento, exatamente como o Evangelho de São Lucas, que nós acabamos de ouvir. A vida de pecado e a grande dívida. Maria, ela deixou sua casa no Egito aos 12 anos e foi para Alexandria. Lá ela entregou a sua vida na libertinagem, no pecado, não por necessidade, mas puro por prazer. Viveu assim por 17 anos, acumulando uma dívida imensa perante Deus. Assim como na história que Jesus contou a Simão sobre o devedor que devia 500 moedas, mas o encontro de Maria com a graça de Deus foi o toque de Jesus na sua vida que transformou. Certo dia, ela viu um grupo de peregrinos indo para Jerusalém. Movido por um desejo frívolo, juntou-se a eles usando a sua beleza para pagar a passagem. Em Jerusalém, ela tentou entrar na Basílica do Santo Sepulcro para ver a Santa Cruz. No entanto, uma força invisível impedia de cruzar a porta, enquanto todos os outros estavam livremente entrando. Mas o arrependimento tomou-se conta de Maria. E as lágrimas banhavam-se, tentando entrar pela quarta vez. Sendo barrada, ela caiu em si. Olhou para um ícone da Virgem Maria do lado de fora da igreja e começou a chorar. Chorar amargamente, batendo no peito com remorso. Ali diante daquele ícone, ela fez uma oração de contrição, suplicando perdão. Percebeu que era a sua vida impura de pecado que a impedia de entrar no lugar santo. Após prometer mudar de vida, ela conseguiu entrar e venerar as relíquias da Santa Cruz. E o amor que se segue, é o amor que se segue. Saindo da igreja, Maria ouviu uma voz interior que dizia: se atravessasse o Jordão, achará paz. E ela não hesitou. Imediatamente foi para o deserto e viveu absolutamente na solidão por 47 anos, de intensa oração, jejum e penitência. A sua antiga vida de pecado foi substituída por uma vida de amor radical a Deus. Uma unção de sacrifício que perfumou a sua existência. Ela não mostrou pouco amor, mostrou um amor total, proporcional ao grande perdão que recebeu de Jesus. Anos depois, um monge chamado Zosimo,
que ilustra a figura do fariseu do Evangelho, que pode ser comparado ao fariseu Simão. Um homem religioso, mas que ainda precisava aprender sobre a misericórdia. Encontrou no deserto, ele viu uma mulher santa de aparência quase sobre-humana, que conhecia as Sagradas Escrituras sem tê-la nunca estudado, que podia ler os seus pensamentos. Ela sentou-lhe e contou-lhe a sua história de pecado e conversão. Zonzimo, que inicialmente pode ter julgado a sua aparência selvagem, saiu daquele encontro humilde e maravilhado com a graça de Deus. Ele viu nela não uma pecadora, mas uma santa, porque Deus havia perdoado seus grandes pecados. E isso gerou nela um grande amor. A palavra da absolvição. Os pecados foi absolvido. Vai em paz. Um ano depois, Zonzino voltou para dar-lhe a comunhão. Ao encontrá-la, ela fez a sua última oração e morreu em paz. Na areia, ao lado do corpo, estava escrito Abba Zonzimo. Enterra o corpo da humilde Maria. Voltei ao pó no dia em que o Senhor foi crucificado e entregou o meu espírito em suas mãos. Ela havia recebido a salvação final. Sua fé o salvou. Ela partiu em paz. Assim como Maria Madalena, Santa Maria Egípcia é conhecida por uma vida de pecado, ambas experimentaram o encontro de santidade com Jesus. A igreja e a cruz que provoca um arrependimento profundo, manifestado com as lágrimas, e o amor que demonstra um amor que vai demonstrar um amor extravagante, humilde, cheio de entrega. Uma que unge os pés de Jesus com perfume e lágrimas. Outra que oferece toda a sua vida no deserto como perfume de penitência e oração. Ambas as narrativas há uma lição para pessoas religiosas. Zonzimo era como Simão, que precisava aprender o verdadeiro significado do amor e da misericórdia de Deus. A vida de Santa Maria Egípcia é celebrada na quinta-feira da semana da Quaresma, na Igreja Católica. E é o ícone poderoso de um testemunho belíssimo de conversão, de arrependimento verdadeiro e de amor. É isso hoje para a nossa reflexão. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos. Tenha um abençoado dia. Não esqueça de compartilhar, de enviar para os seus contatos, inscrever-se no canal. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.